Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Eu venho gravar hoje a apresentação do meu TCC, Articulações entre os princípios dos direitos humanos com os jogos sociomotrizes de cooperação. O TCC de conclusão da Unifesp, Educação em Direitos Humanos. Minha orientadora é a professora doutora Maria José Dias Freitas. Uma breve introdução sobre os temas que são trabalhados. Aqui é uma apresentação, é algo um pouco mais resumido. Tem também o texto para poder aprofundar, mas falando aqui um pouco sobre alguns dos temas que são trabalhados, desenvolvidos no texto. A educação física escolar. A educação física escolar brasileira, principalmente da década de 80 para cá, ela vem sofrendo grandes mudanças. Antigamente, ela era praticamente uma uma via de reprodução social. Então, ela reproduzia desigualdades, injustiças nas aulas, separações, seja por gênero, racial, por habilidade. Existiam diversos motivos que separavam a aula, o que era contra os direitos humanos. Então, a educação física até a década de 80 ela era praticamente um ambiente que só reproduzia isso. Ela veio com o tempo mudando. Depois da década de 80, começou a ser questionado 90, anos 2000, surgiram possibilidades da educação física ter um viés, uma crítica cultural, compreender o contexto cultural, né? E dentro disso, também na década de 80, período de redemocratização, também começou a favorecer a introdução dos direitos humanos no Brasil, tanto na Constituição, a Carta dos Direitos Universais, da educação física, da Unesco, da ONU, elas foram sendo introduzidas com maior vigor, com maior força, também nesse período de redemocratização brasileiro. Então, e a praxeologia motriz, que vai ser utilizada no estudo, a praxeologia motriz não é uma abordagem pedagógica, mas ela nos ajuda a entender como acontecem as práticas. Então, ela é uma ciência chamada ciência da ação motriz. Ela tenta entender o que acontece dentro do jogo, do esporte. Então, nesse trabalho, especificamente, ela vai ser utilizada para os jogos cooperativos. Então, ela nos dá elementos para entender o que é realmente um jogo cooperativo. Porque às vezes muitas pessoas falam, ah, ele é cooperativo, mas às vezes tem adversário. Então, não é exclusivamente cooperativo. A praxeologia vai mostrando as interações. Para ser cooperativo, tem que ter uma interação, um objetivo comum entre as pessoas. Então, por exemplo, peteca. Todo mundo quer deixar a peteca no ar. Direitos humanos e educação física escolar. Então, aqui para lembrar que a educação física escolar e os direitos humanos, eles são, dentro da sociedade, tratados de diferentes formas. Então, existe a necessidade de uma luta, de uma resistência para eles não serem negados nem silenciados, mas sim procurar agir contra as desigualdades, o preconceito, a injustiça, seja por questões de gênero, por ação motriz, étnico-racial ou qualquer outro conflito que vá contra os direitos humanos. A educação física escolar ela não pode simplesmente reproduzir uma aula sem considerar esses fatores, tá bom? Que os objetivos gerais desenvolver correlação entre os princípios dos direitos humanos e os valores que podem ser intencionalmente direcionados nas práticas de jogos sociomotrizes com o companheiro, que são as práticas dos jogos cooperativos, conhecidos também como jogos cooperativos na educação física. Então, aqui o objetivo é mostrar que, ao realizar uma prática, nós devemos pensar sobre os seus valores. E nesse trabalho, esse valor, esse princípio, é direcionado pelos direitos humanos, principalmente da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Carta da Unesco sobre educação física, atividade física e esporte. Aqui um pouquinho para a gente entender o que eu falei da praxeologia, brevemente, são 8 classificações. Então, o que isso avançou? Antigamente, na educação física, classificava como individual e coletivo, 2. Então, aqui mostra 8 possibilidades. Pode ter companheiro, psicomotriz, companheiro adversário, só companheiro, adversário, questão do ambiente. Isso mostra o quê? Novas possibilidades de entender as práticas. E se você entende isso melhor, você consegue ensinar para o seu aluno com uma proximidade maior do que o seu objetivo. Então, se eu quero ensinar um jogo cooperativo, isso pode ser permitido
com essa perspectiva. Aqui algumas fotos para exemplificar. Aqui, por exemplo, psicomotriz, quando não tem interação direta, seria ali uma ginástica artística, uma ginástica artística, uma corrida raiada, pode ser no atletismo ou natação. E aqui outros exemplos, mas o exemplo que interessa nesse momento são os cooperativos. A ginástica rítmica, por exemplo, por equipe. Ginástica para todos, frescobol, uma pirâmide humana, peteca, malabares, danças quando são em duplas, são práticas genuinamente cooperativas, que um coopera com o outro para um objetivo em comum, o que é pouco valorizado na sociedade capitalista e também nas aulas. Já existem estudos que mostram que os currículos demonstram pouco essas práticas. Relacionando isso com os estudos dos direitos humanos, né? Então, nós vamos olhar o quê? Por exemplo, a declaração, a Carta da Unesco, ela mostra que, entre outros princípios e valores, deve existir a cooperação, o trabalho em equipe, o respeito entre as pessoas que realizam uma prática. Isso começou a ser considerado no Brasil, tanto na educação física, novos princípios, em 1980. E existem estudos também que mostram diversos conflitos nas aulas. Então, isso é algo importante. Então, é algo importante ser considerado. Não é toda a prática igual. Aqui um pouquinho de como foi feito o plano, porque dentro desse fundamento teórico, buscando articular direitos humanos e jogos cooperativos, foi desenvolvido um plano com aulas que o principal objetivo dele é demonstrar um pouco sobre como é possível realizar desenvolvimento de direitos humanos dentro da escola, dentro das aulas de educação física. Não é uma receita única, mas é um plano, mostra algumas situações possíveis que é possível de ser realizado na escola. Então aqui um primeiro momento seria conversar com os alunos sobre o que são direitos humanos, uma avaliação diagnóstica, o que eles sabem sobre isso, utilizando o livro, como por exemplo do Ziraldo, do Menino Maluquinho, falar cartilha de direitos humanos, música, por exemplo, a música da Kel Smith, Respeita as Minas, que fala que possa soar bem correr como menina, jogar como menina, dá para problematizar muitos direitos humanos com essa música, também diversifica a linguagem, cartas universais aí para estudantes mais velhos, ensino médio ou final fundamental, dá para ter uma leitura completa, ou até com outros do Fundamental 1, uma leitura parcial de pontos. No segundo momento, após entender um pouco mais sobre o que são direitos humanos, seria uma vivência dos jogos cooperativos, peteca, pirâmide humana, frescobol, malabares. Então, eles iriam vivenciar esses jogos. Mas só vivenciar o jogo? Não, que já é importante, é um conteúdo, já seria algo inovador, que é pouco realizado nas aulas. Mas além de vivenciar o jogo, eles têm que ter, no terceiro momento, uma articulação. O que acontece nesse jogo que é estimulado os direitos humanos? Será que aqui a gente tem que trabalhar em equipe? Porque nem todos, por mais que o jogo peça, trabalhem. Às vezes, essa questão social acaba deixando de lado. É difícil para algumas pessoas cooperarem, se ajudarem. Então, é um valor que ele tem que ser mediado pedagogicamente. Então, você pode ir fazendo questionamentos com os alunos sobre como aconteceu, se cooperar, se ajudar, cooperar, trabalhar em equipe, solidariedade, se tudo isso vai colaborar com o bem do jogo. Aqui o quarto momento seria uma construção do final das aulas, que também é o produto final, que é um fanzine, que é uma forma de registrar, como se fosse uma mini revista, os direitos humanos e os jogos cooperativos. Então, seria um registro, também uma forma de avaliação dos estudantes com esse registro. O quinto momento é para mostrar que isso não é uma receita, são possibilidades, caminhos, e que aqui eu deixo ali no texto algumas dicas de como isso pode ser realizado. Então, as considerações finais é que esse período de redemocratização foi muito importante para a educação física, para a educação em geral e para os direitos humanos, ainda que não seja uma luta constante de resistência e para que ele não seja um direito, não seja um privilégio, né? E sim um direito seja para todos. As últimas décadas demonstram certo avanço, ao menos ter o direito, né? Agora nós temos que lutar para que ele seja consolidado e que o jogo cooperativo ele é uma possibilidade de se desenvolver os direitos humanos dentro das aulas de educação física escolar. Então, é isso. Gostaria de agradecer à Unifesp, à professora Maria
Muito obrigado pela oportunidade